irmãos e irmãs. Domingo, dia do Senhor, aqui nos reunimos. E hoje o tema é o tema da conversão. E por feliz providência, hoje nós celebramos também a conversão de São Paulo. Por isso hoje é aniversário da cidade de São Paulo, porque queremos rezar, sobretudo pela questão da água, que atinge aquela cidade diretamente, né? Então vejam, o tema da conversão. São Paulo precisou ter uma queda, perder a visão, para se reerguer e ver a vida com outros olhos. Isso é conversão. Conversão é mudar a nossa maneira de pensar e de agir, mudar a nossa mentalidade, a cabeça, né? Porque o nosso agir segue a nossa razão. Às vezes, a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar não está conforme ao projeto de Deus e à vontade de Deus. Então nós precisamos procurar adequar a nossa maneira de pensar ao projeto de Deus. Isso é conversão. Isso dura a vida toda. Se alguém diz aqui que já está convertido à questão, tome cuidado. Eu não estou. Ninguém está totalmente convertido. Nós estamos num processo de conversão. E a nossa conversão vai até o último instante da nossa vida. Nós sempre temos algo a melhorar, a superar. Todos nós resolvemos uma questão aqui, surgiu outra ali, melhoramos aqui, caímos ali. Então precisamos estar atentos e pedir a Deus essa graça da conversão, mudar a nossa maneira de pensar e de agir, adequar o nosso pensamento à vontade de Deus, pensar a partir dos critérios de Deus, da lógica de Deus, não da lógica humana. Então vejam, isso é atitude cristã. Precisamos rezar pela nossa conversão e pela conversão dos outros. Às vezes, geralmente, às vezes, muitas vezes, nós rezamos pela conversão dos pecadores. Não está errado. Mas não se esqueça que todos nós somos pecadores. Se inclua também nessa lista. Né? Rezar pela conversão dos pecadores e rezar também pela nossa conversão. Isso é importante. Pedir sempre a Deus a graça da conversão. Os santos e as santas, quanto mais se aproximavam de Deus, mais tomavam consciência de que deviam melhorar, de que precisavam melhorar. Isso é conversão contínua, constante. Então esse é o tema de hoje. E na primeira leitura, veja, Jonas foi chamado por Deus a primeira vez para ir até Nínive. Nínive era uma cidade que havia se afastado de Deus. A população se afastou do projeto de Deus, uma cidade inteira. Mas Deus quer a conversão. Ele não quer a condenação. Ele quer a salvação. Por isso enviou Jonas como instrumento dele. E Jonas não foi no lugar de ir para Nínive, foi para o outro local. Foi para o outro lado. E aí aconteceu uma tragédia em alto mar, uma forte tempestade. Jonas foi lançado para fora do barco, foi engolido por um grande peixe, uma baleia, ficou 3 dias no ventre da baleia, depois foi colocado para fora, e depois de tudo isso, Jonas então recebe de Deus um segundo chamado. Tudo isso é para dizer que Jonas não estava preparado ainda para ir ali. Ele precisava primeiro se converter, para depois chamar os outros para a conversão. Os 3 dias na baleia, é simbólico, que representa também a vida nova, a ressurreição de Jesus, né? Jesus, no 3º dia, ressuscitou, e Jonas também ressuscitou com uma vida nova. E aí Deus, como é teimoso, ele é paciente,
Deus é teimoso, Ele insiste conosco, Ele não desiste de nós, Ele não desiste de nós. E aí Jonas foi anunciar a conversão. E o povo acolheu a palavra de Jonas. E o povo de Nínive se converteu, fez penitência, voltou para Deus. Veja, isso é importante. A conversão é possível sim. Nós precisamos acreditar na conversão das pessoas. Às vezes a gente perde a esperança, a gente desiste de tudo. Mas Deus não desiste de nós. Bom, na segunda leitura, veja que interessante, né? São Paulo diz que o tempo está abreviado. E olha, ele falou isso há 2 mil anos atrás, né? E hoje todo mundo fala que o tempo está abreviado, passa tudo muito rápido, né? Parece que o dia tem menos de 24 horas, parece que uma hora tem menos de 60 minutos, o ano passa rápido, o mês passa rápido, o dia passa rápido, e Paulo vai dizer que o tempo está abreviado. E o que Paulo quer dizer nessa segunda leitura, já que nós celebramos a conversão de Paulo? Quer dizer que diante de Deus, tudo se torna relativo, até o tempo. Tudo é relativo. A única coisa absoluta é o projeto de Deus. Deus é o único absoluto da nossa vida. E diante de Deus, que é o nosso primeiro amor, tudo acaba se tornando relativo. Então São Paulo diz: o mundo passa, tudo passa. O que não passa é Deus. O que não passa é o projeto de Deus, é o reino de Deus, é o amor de Deus em nossa vida. Então nós precisamos aprender a lidar com o tempo. Como é que nós lidamos com o tempo? Deus é o nosso absoluto ou o tempo é o nosso absoluto? Se nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós vamos saber lidar melhor com o tempo, com as coisas, com as pessoas, com a família, com o dinheiro, com os bens da natureza. Nós vamos ter uma vida mais equilibrada, mais ponderada. É isso que São Paulo está dizendo. Precisamos ter uma vida mais equilibrada e ponderada. Hoje, mais do que nunca. A falta de água e a falta de energia são 2 temas interessantes que vão nos obrigar a mudar as nossas atitudes. E demorou. Precisamos entrar numa crise para aprender a economizar água e economizar energia elétrica. Isso, os países desenvolvidos já aprenderam faz tempo. A água aqui em Bauru, principalmente no Brasil, custa muito barato. Energia também. Porque eu já morei em outros países desse mundo inteiro e as pessoas tratam a água como um bem precioso, porque custa caro. A energia custa caro. Eu ficava em alguns lugares, 11 horas, o sistema de aquecimento era desligado. E às vezes, muitas vezes, passei frio à noite. Era muito difícil. E aqui é feliz. E não é só por conta do dinheiro, é por conta do valor que tem a energia, a água. Mãe, então tem que ser um banho rápido. Tomar banho todo dia é um problema. No lugar que eu fui, o pessoal não precisava com zero, eu tomava banho todo dia. Isso causava até um mal-estar, porque gastava, gasta energia. Então, nós vamos ter que aprender tudo isso. Ou aprende ou fica sem. Então, acho que esse tema está ligado à segunda leitura. É ter uma vida equilibrada, saber lidar bem com todos os bens que nós temos. E a água é um bem precioso. Vamos para o Evangelho agora. Jesus começa a formar a sua equipe de trabalho. Jesus quis precisar de nós. Então ele começa a constituir o seu grupo de trabalho, de missão.
No Evangelho de hoje, Jesus chama 4 apóstolos: Pedro, Tiago, João, André. Jesus começa a construir o seu grupo. Para quê? Porque esse grupo daria continuidade ao projeto de Jesus. E que projeto é esse? É o reino de Deus, é outro tema que aparece hoje no Evangelho. E o que é o reino de Deus? É um projeto de vida, é uma proposta nova, porque onde Deus reina, só pode existir amor, justiça, solidariedade, perdão. Reino de Deus é um projeto novo de amor. Nós temos o reino definitivo, que é a vida eterna, que Jesus preparou para nós. Mas esse reino de Deus vai estar entre nós. Esse projeto novo foi oferecido a nós. E para que esse projeto aconteça, depende de nós. E nós somos os novos apóstolos, os novos discípulos, que como Jonas, nós temos a missão de anunciar o quê? A conversão do amor de Deus. Jamais a condenação e a perdição. Nós somos portadores dessa boa notícia. Por isso Jesus diz: convertei-vos e crede no Evangelho. Evangelho significa uma boa notícia que Jesus trouxe. Então, conversão e acreditar na palavra de Deus. E fazer tudo para que o reino de Deus de fato aconteça entre nós. Isso depende de nós, não depende só dos outros. Depende também da nossa conversão, da nossa colaboração. Depende da política, depende. O mundo melhor possível isso tudo passa pela política, passa, mas passa também por nós, que formamos a sociedade. Então o reino de Deus é isso, um projeto novo, uma proposta nova, que deve ser assumida por nós. E Jesus diz assim: o tempo se completou. O que significa isso? Que o mundo vai acabar amanhã? Não. Alguns pessimistas dizem assim: é o início do fim. É o início do fim. Não. Os otimistas já dizem assim: é o fim do início. Não é o início do fim, é o fim do início. Nós estamos ainda no 8º dia da criação. 2.000 anos, 3, 5, 10. É nada diante da eternidade de Deus. Então, quando Jesus fala o tempo se completou, é no sentido de que tudo aquilo que Deus prometeu, todas as esperanças do povo, as promessas de Deus, podem se realizar agora na pessoa de Jesus. Jesus veio para realizar a promessa do Pai, para realizar a esperança do povo. Por isso Ele nos trouxe o reino de Deus. Por isso Ele nos chama a conversão, nos chama a fé em Sua palavra. Por isso Ele nos chama também, hoje, para continuarmos o seu projeto de amor, para que o reino de Deus de fato aconteça entre nós. Eu estou vindo da PAI, que está celebrando hoje, exatamente hoje, 50 anos da PAI em Paulo. Então já fui lá, participei um pouco do culto ecumênico, deixei uma mensagem e vim para cá correndo para a missa. É o tempo, né? É o tempo. Então, veja, mas a PAI é um sinal do bem, não? E quantos outros sinais do reino de Deus nós temos na nossa sociedade? Gente fazendo bem, gente amando, gente perdoando. Quanto trabalho bonito nós temos. Isso tudo que é feito por amor e com amor, tudo que é feito a favor da vida, é manifestação do reino de Deus na nossa história. É manifestação de que, em Jesus, as promessas de Deus estão sendo realizadas. Então pensamos, queridos irmãos e irmãs, nesta Santa Missa, nesse domingo, dia do Senhor, a graça da conversão. Vamos pedir que o Senhor nos converta. A graça da conversão para nós e para todos os seres humanos. Sejamos construtores do reino de Deus. Vamos acolher esse projeto de amor que Jesus nos traz. Vamos ter fé na Sua palavra e vamos colaborar com Jesus para levar o amor,
para chamar as pessoas a esse amor, a essa salvação, para que o reino de Deus, de fato, aconteça entre nós, enquanto caminhamos para o reino definitivo, que é a casa do Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.